Olá a todos, eu sou a Raquel, sou estudante de Engenharia Nuclear pela UFRJ e pelo convite da Semana da Ciência Nuclear e também da Alice, vou participar hoje do bate-papo com o senhor Francisco Rondinelli. Oi, Raquel, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Francisco, tudo bem? Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação conversar sobre energia nuclear, e principalmente a energia nuclear no Brasil e a história da energia nuclear no Brasil. Então, se você me permitir, eu vou começar a falar, né, contar os fatos e a qualquer momento você pode me interromper, fazer Tudo perguntas. bem. Legal. Bom, deixa eu começar a falar, né? Energia nuclear, na realidade, o mundo começou a lidar com ela no finalzinho do século XIX, né? 1895, quando Röntgen descobriu o raio-x. Aí, a partir daí, nós estamos que o Curie, logo no início do século, né, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, e tivemos, vários descobrimentos foram feitos até então, no elétron, etc. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, com os dois eventos de explosão de artefatos. Antes disso, várias pesquisas haviam sido feitas. Nós tivemos primeiro, vamos dizer assim, reator de fissão controlado, de fissão nuclear, que também foi em 1938. E é interessante observar que em 1954 foi lançado o primeiro submarino nuclear. Por que isso é importante? Foi o primeiro reator, assim, com uma aplicação prática da energia nuclear, para propulsão. E esse reator, ele deu origem ao primeiro reator comercial, que funcionou até pouco tempo lá em Ship Point, nos Estados Unidos. Então, foi uma migração de um reator de pequeno porte de um submarino para um reator de grande porte para uma usina nuclear. E, a partir daí, começaram, né, a utilização da energia nuclear. E, no Brasil, essa conversa, né, muito antes com os nossos professores, pesquisadores, né, os nossos medalhões da área nuclear, mas em 1947 teve um evento, né, na ONU, que foi a primeira convenção de energia atômica. A ONU montou uma convenção justamente para discutir os rumos da energia nuclear no mundo. E na delegação brasileira tinha um professor já bastante reconhecido, que era um professor de Química da Escola Naval, que foi o almirante Álvaro Alberto. Então, eu diria que o almirante Álvaro Alberto foi o grande introdutor da tecnologia nuclear, né, como tecnologia, não como ciência. Nessa convenção, eu acho que muitos conhecem essa história, mas eles estavam discutindo como fazer o uso da energia nuclear no mundo. E teve uma proposta muito curiosa do embaixador americano, que ele disse: olha, a natureza não foi justa com os países, porque ela deu muito urânio para poucos países. Então, a gente precisa arrumar uma maneira de compartilhar esse urânio no mundo inteiro. Vamos criar aí um mecanismo de controle internacional das reservas de urânio. Aí o Álvaro Alberto disse: olha, perfeitamente, a mesma coisa, eu diria, do petróleo, porque a natureza não foi justa. Ela deu muito petróleo para poucos países. Então, vamos também internacionalizar as reservas de urânio. Aí você mudou de rumo, né? Então, foi nomeado para presidir essa convenção durante 2 anos. Né? O mandato de 2 anos, ele foi o primeiro presidente dessa primeira convenção de energia atômica, pelo conhecimento demonstrado dele do setor, da área, das perspectivas. E, na realidade, foi nessa gestão do Álvaro Alberto que ele propôs a criação de um organismo internacional para promover a transferência de tecnologia entre os países, que 10 anos depois foi criada a Agência Internacional de Energia Atômica. Foi uma criação do presidente Eisenhower, mas a concepção, a ideia inicial foi do Álvaro Alberto, em 1947. Então, o Brasil está presente na história do desenvolvimento da energia nuclear desde seus primórdios. Né? Tem outro fato que eu acho muito interessante, acho que não sei quantos também sabem disso, acho que poucas pessoas sabem disso, que na década de 50, no início, formou a primeira turma de doutorado em engenharia nuclear, na Universidade da Carolina do Norte. E tinha um brasileiro lá, fazendo o curso, o professor Hervásio de Carvalho. E ele foi o primeiro a defender a tese. Então, ele ganhou até um certificado da universidade, o primeiro engenheiro nuclear do mundo. Essa eu não sabia. Interessante isso. E daí para frente, o Álvaro Alberto, por exemplo, em 51, ele criou o CNPq, que é um órgão importantíssimo para a área de pesquisa científica e tecnológica do Brasil, foi criado pelo Álvaro Alberto. Aí, dentro do CNPq, ele criou uma comissão de energia atômica, né, para justamente tratar do assunto de energia nuclear.
Mais na frente, essa Comissão de Energia Atômica interna ao CNPq foi transformada numa Comissão Nacional de Energia Nuclear, já um órgão com uma estrutura mais independente, que em 62 virou uma autarquia, né? Aí nós tivemos, na década de 50 também, a instalação do primeiro reator nuclear no Brasil, que foi um convênio do CNPq com a USP, e foi instalado lá na USP, o IPEM, hoje é o IPEM, Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, o primeiro reator da América Latina de pesquisa. Está instalado ali, funcionando até hoje. Francisco, esse primeiro reator, ele tinha alguma coisa relacionada com os Estados Unidos? Ou não? Não, tem. Ele foi fornecido por uma empresa americana, dentro de um programa americano, que eles chamaram de Átomos para a Paz. Os Estados Unidos criaram um programa de Átomos para a Paz. Foi uma maneira que eles viram, nós não vamos conseguir controlar a energia nuclear no mundo, mesmo com uma Agência Internacional de Energia Atômica. Então, vamos promover cooperação técnica, que a gente meio que controla essa transferência de tecnologia, né? O objetivo do programa Atos para trás foi esse, né? Foi transferir, mas vou controlar o que eu estou transferindo, né? Mas o Brasil tinha um grupo de cientistas muito perspicazes, né? E eles, então, não, vamos aproveitar essa oportunidade. Aí comprou-se esse primeiro reator, né? Que foi instalado lá no IPEM. Depois, 2 anos depois, começou a instalar o segundo reator, que foi no CDTN, Centro de Pesquisa lá da UFMG. Quer dizer, para Quinem, né? O IPEM é um instituto estadual, mas cedido para Quinem. O IPEM, o CDTN também era da UFMG, mas já foi transferido para Quinem. E nós temos aí na Ilha do Fundão, né, o IEM, Instituto de Engenharia Nuclear, que ele foi o primeiro a montar um reator. Aí também, dentro de um acordo de transferência de tecnologia com os Estados Unidos, com o Argonne, Laboratório de Argonne, eles ainda tem um projeto de um reator de pesquisa de pequeno porte. E eles, inclusive, forneceram o combustível para esse reator. Então, o Brasil adquiriu, através dessa cooperação, o projeto do reator e montou no Brasil. Foi montado por engenheiros brasileiros. Engenheiros da Quinem, engenheiros da UFRJ, empresas brasileiras se uniram e montaram o reator Argonato, que está funcionando até hoje. Inclusive, prestando. Ele é pequenininho, né? Ele não serve para produção de radioisótopos, vamos dizer assim, para medicina, mas ele tem feixe de nêutrons, né? Que permite fazer pesquisa e até algumas aplicações. Está lá para visita, cursos, etc. Então, isso aí na década de 60 foi quando nós adquirimos nossos 3 reatores atuais de pesquisa, né? O do IPEM, São Paulo, o do Rio de Janeiro, no IEM, e o de Minas Gerais, né? Então, a gente lida com esse tema, a gente, que eu digo Brasil, brasileiro, a Quinem, algumas instituições brasileiras, com a energia nuclear já há bastante tempo, desde a década de finalzinho dos anos 40. Né? E os reatores estão funcionando, operando. O do IPEM, por exemplo, em 1959, a gente fez a primeira produção de radioisótopos para a medicina, que foi o outro 131, foi produzido em 1959. Caramba. Então, a gente produziu radioisótopos para a medicina desde 1959. Foi necessário médica. O problema é que esse reator ele é muito pequeno, a potência dele. Então, a capacidade de produção dele é muito pequena também, demora para produzir uma quantidade significativa. Então, hoje o Brasil praticamente importa todo o insumo necessário, todo o radioisótopo necessário para a área de medicina de isótopos de reatores. E para isso que a gente está construindo um reator novo, o reator multipropósito brasileiro, o RMB. Esse daí todo mundo já ouviu falar. Está aí no projeto, agora acabamos de concluir o projeto detalhado, né? São mais de 50 mil documentos que constituem o conjunto de documentos do projeto, documento de engenharia, né? Nós temos um engenheiro, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação na Semana de Ciência e Tecnologia, no sábado. Tem palestra lá, foi um dia inteiro de energia nuclear, está lá no site do Ministério. E falar sobre o RMB e falar sobre o Dr. Perrota, que é o grande coordenador desse projeto. Né? Então, a gente espera equacionar aí os recursos financeiros para poder iniciar a construção no ano que vem, no mais tardar, no outro ano, para em 5 anos ter um reator novo. Esse sim, esse vai dar autonomia para o Brasil de produção de radioisótopos para a medicina e para outras aplicações. Né? E aí tem mais coisa, né? A gente fez aí um acordo com os Estados Unidos e compramos a usina de Angra 1. A usina de Angra 1 foi fornecida pelo Westinghouse, um acordo comercial com os Estados Unidos. Né? Está funcionando. E está funcionando muito bem. Eu acho interessante, Raquel, porque
Eu dei aula na PUC até o ano passado, né? E dei 30 anos aula na PUC. E eu sempre procurava passar um pouco de informação sobre planejamento energético e tal. Dei aula no curso de administração, a parte de cálculo, vamos dizer assim, né? Estativos. E às vezes eu ilustrava algumas coisas falando, olha, nós temos... Professores trabalham com energia nuclear, mas a gente tem energia nuclear no Brasil, gente, nós temos 2 usinas nucleares funcionando a 2 horas do Rio de Janeiro, né? É uma das mais eficientes do mundo atualmente. A eletronuclear tem prêmio de desempenho de usina nuclear. A produção de Angra 1 e de Angra 2 bate recorde todo ano. O operador nacional do sistema pede, por favor, para não tirar de operação, mas tem que trocar o combustível, pelo menos, né? São das usinas mais eficientes que existem. Angra 1, adquirida da Westinghouse, e a Angra 2 é alemã, né? Da Alemanha. E a Angra 3 são muito importantes para equilibrar o sistema brasileiro de energia, né? O fornecimento é pequeno, é da ordem de 3%, 4% da demanda brasileira, mas é localizado em um ponto-chave que dá estabilidade para o sistema, né? Para evitar apagão. Então, essa é uma das vantagens da energia nuclear. Tá? Então, a década de 60, nós víamos a transformação da CNEM na autarquia, e logo no início de 70, a criação da Nuclebras, que foi a grande empresa, né, estatal brasileira de promover, vamos dizer assim, a absorção da tecnologia nuclear. Mas aconteceu o seguinte, o acordo Brasil-Alemanha ele foi um acordo mais comercial de fornecimento de equipamentos. Não tinha transferência de tecnologia. Né? Então, a gente, vamos aprender a operar uma usina, vamos adquirir combustível, vamos colocar na usina e vamos operar, mas peraí, nós temos urânio, nós queremos desenvolver o ciclo do combustível. Aí que saiu o famoso programa paralelo, né? Também em meados dos anos 70, o governo chegou e falou, olha, esse acordo Brasil-Alemanha é muito bom para comprar usina e equipamentos, mas ele não vai ensinar o Brasil a desenvolver um ciclo do combustível próprio. Aí se criou o programa paralelo. O programa paralelo foi um programa secreto, porque senão você não consegue, ninguém dá tecnologia nuclear, vende. Né? Então o Brasil desenvolveu nesse acordo paralelo todo o ciclo do combustível. Ele foi desenvolvido através dos pesquisadores da CNEM, lá do IPEM, de São Paulo. Desenvolveram todo o ciclo, desde pegar o urânio, converter o urânio em yellow cake, né, concentrado de urânio, depois converter em um F6, né, depois transformar de UF6 em pastilha, e daí está pronto para o elemento combustível. Faltava o enriquecimento. Aí o enriquecimento, quem desenvolveu foi a Marinha, no Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, e hoje está lá em Aramar, que é um centro da Marinha perto de Peró, cidade de Peró. Então, nesse centro tecnológico, a Marinha desenvolveu a centrífuga. As centrífugas brasileiras desenvolvidas pela Marinha são as melhores do mundo. Então, a centrífuga, né, a parte de enriquecimento, que é o segredo maior da área nuclear, foi desenvolvido pela Marinha do Brasil. E todo o ciclo do combustível, quer dizer, produção de yellow cake, transformação em F6, aí enriquece na centrífuga da Marinha, depois transforma novamente em pó. Tudo isso foi desenvolvido no IPEM, com os pesquisadores da CNEM. E de outros institutos da CNEM, do IEM, do CTTM, todos participaram. Alguns professores também universitários. Então, ele foi um programa paralelo, que a gente chama, ele era um programa oficioso, né, justamente para evitar sanções, proibições, porque é um controle muito grande de transferência de tecnologia, muito difícil, ninguém transfere, inclusive impede. Né? O Álvaro Alberto tentou trazer as primeiras centrífugas para o Brasil na década de 50, elas foram barradas no porto da Alemanha para os Estados Unidos. Não pode ir para o Brasil, não. Hoje elas estão no museu do IPEM, as centrífugas do almirante Álvaro Alberto e tal, não puderam ser utilizadas, mas foi um movimento brasileiro no sentido de dominar essa tecnologia, que felizmente a gente conseguiu na década de 70. Agora, precisa investimento para capacitação industrial. Na realidade, a gente tem que aumentar a fábrica de centrífugas da Marinha, tem que aumentar a planta de enriquecimento da INB. Vamos começar, daqui acho que há 2 anos, a produzir urânio, explorar urânio lá na ilha de Santa Quitéria, na mina de Santa Quitéria, no Ceará, porque hoje a nossa usina, a nossa mina é toda... A primeira foi em Poços de Caldas, não era uma mina muito pobre, mas já era onde tinha urânio, a gente começou a explorar ali, ela já está exaurida. Depois começou a explorar em Caetité, na Bahia, né, isso tudo com tecnologia nacional.
Essa mina de Caetité já está precisando de investimentos na parte que a gente chama de cava subterrânea, né? E mais para frente nós vamos ter uma produção em Santa Quitéria, que essa vai ser uma produção grande. Na realidade, vai garantir toda a nossa autonomia de urânio para nossas 3 usinas, mais os nossos reatores de pesquisa e mais combustível submarino. Então, a gente fica com uma autonomia aí boa em termos de combustível. Uhum. E sobre o submarino? O submarino ele veio depois da implantação das usinas, né? Não, então, o submarino ele veio na década de 70, porque teve uma discussão muito grande no mundo, mas olha, nós não estamos falando de aplicação, isso é propulsão naval. Uhum. Serve para a área militar, como serve para a área comercial também. A Rússia tem alguns submarinos, vamos dizer assim, que fazem trabalhos comerciais movidos à propulsão nuclear. Tá? Mas lá eles têm um problema muito grande de congelamento, eles têm que ter uma capacidade de energia muito grande, eles têm que quebrar gelo. Né? Então, no Brasil, a opção estratégica foi: o submarino vai ser um equipamento estratégico de defesa para qualquer país. Né? Então, o Brasil, com uma costa do tamanho que ele tem, com plataforma continental, ele tem que garantir o patrulhamento dessas coisas. A gente não sabe, mas muitos navios pesqueiros são flagrados nas águas territoriais brasileiras e têm que ser expulsos. Né? Uhum. Então, quando você tem um submarino, você tem uma capacidade de mobilização e de interceptação muito maior. Né? Então, é estratégico para o país ter 1, 2, 3, alguns submarinos nucleares, porque eles têm uma capacidade eles desaparecem praticamente no fundo do mar, você não consegue detectar. E ele só sobe mais para a tripulação não ter claustrofobia, porque energia ele não precisa, ele funciona ali por anos a fio, renovando o ar, claro, e tem a questão de alimento, mas ele é um equipamento estratégico muito bom para defesa. Uhum. Né? Então, não tem um programa de investimento em arma nuclear, de jeito nenhum, isso é proibido pela Constituição brasileira. E tem um dado interessante também, Raquel, que é importante enfatizar, que o Brasil tem uma área regulatória muito bem estruturada na CNEM, que agora vai ser criada uma autoridade regulatória só para isso. Mas a CNEM hoje tem uma diretoria de radioproteção e segurança nuclear que faz toda a parte de fiscalização, controle, inclusive nas instalações da Marinha. É um país do mundo onde um programa militar ele é controlado e licenciado por uma agência civil, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Agora ela vai ser desdobrada, então a diretoria de radioproteção e segurança, que é o órgão regulatório, ele vai se transformar numa outra autarquia. Então, vamos ter 2 autarquias. Vamos ter a CNEM fazendo promoção, pesquisa, desenvolvimento, fomento e prestação de serviço e comercialização de produtos, e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que vai se dedicar exclusivamente à parte de controle e fiscalização. Né? E foi criado recentemente, no âmbito da Marinha, uma chamada Agência de Segurança Nuclear, mas ela tem um objetivo muito específico, que é fazer todas as normas de segurança aplicadas no submarino enquanto no mar, quer dizer, no equipamento embarcado. Porque todo reator tem que ter um inspetor residente próximo dele. Sim. Então, a decisão mais acertada foi, ao invés de pegar um engenheiro nuclear da CNEM e treinar para ele ser um submarinista, é mais indicado você pegar um oficial técnico capacitado da Marinha, capacitá-lo para ser um inspetor de segurança. Então, na realidade, o controle de segurança da operação do submarino é feito embarcado, então tem que ser um servidor da Marinha, formado para isso. Então, se criou a Agência Naval também como um órgão independente dentro da Marinha para garantir a segurança operacional do reator enquanto é no submarino. O reator de terra, que é um reator de teste, vai ser licenciado e fiscalizado pela CNEM. Né? Nós temos 2 agências no Brasil. A CNEM, propriamente dita, a área regulatória, para a parte toda convencional e terrestre, e dentro da Marinha um órgão específico só para a parte de licenciamento e controle da operação do reator embarcado, por causa dessa característica. Né? Mas existe uma terceira agência, que é uma agência internacional, binacional, Brasil e Argentina. Assim como nós temos a binacional, né, a Itaipu Binacional, uma empresa binacional, Brasil e Paraguai. Mas nós criamos na década de 90 a ABAC, a Agência
brasileira-argentina de contabilidade e controle de material nuclear. Então, os dois países sentaram, fizeram um encontro em Foz do Iguaçu e resolveram criar uma agência para um controle mútuo. Então, os inspetores brasileiros inspecionam as instalações argentinas, os inspetores argentinos inspecionam as instalações brasileiras. Essa agência ela é localizada no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, né? E tem técnicos do setor nuclear brasileiro e técnicos do setor nuclear argentino. Tá? Então, para quem se interessar por essa área de salvaguardas, controle e tal, tem essa atividade também para quem está estudando engenharia nuclear, enfim, é mais um campo de atuação, certo? Então, existe a terceira agência que olha os programas nucleares do Brasil e da Argentina. E, é claro, existe a Agência Internacional de Energia Atômica, né, que o Brasil tem representante lá, tem muito brasileiro trabalhando na agência. Eu ia emendar a questão considerando o seguinte: a gente tem, então, como eu estou falando, o Brasil, desde a década de 50, que tem uma atividade nuclear estruturada, instituições estruturadas, institutos de pesquisa, nas universidades tem os departamentos, na própria UFRJ, né? E nós temos vários cursos de pós-graduação, tanto na CNEM, nos institutos da CNEM, quanto nas universidades. Agora, tem o curso de graduação da UFRJ, que é importantíssimo para formar o engenheiro nuclear logo na graduação, e foi lançado agora no final do ano, vai começar a USP. Sim. Foi também um sonho que a gente conseguiu realizar esse ano. A USP já vai fazer vestibular para engenharia nuclear, isso é muito bom, para intercâmbio, né, entre as duas universidades, técnicos, e para ampliar a formação. E esse quadro técnico de pessoal que a gente tem no setor nuclear e que está precisando muito ser renovado. Né? Sim, precisa mesmo. Eu sou, vamos dizer assim, da segunda geração de profissionais do setor nuclear. Teve a primeira, que começou lá com o professor Hervásio, né, Almirante Roberto. A segunda, eu digo que eu ainda peguei a segunda, mas agora a gente está entrando na terceira para a quarta. Já teve uma terceira também, que já está no meio do caminho. Então, a gente está precisando de uma quarta geração, que são vocês, que estão aí aproveitando essas oportunidades, né, da formação e depois da pós-graduação. Uhum. Nessa linha também, eu tenho uma pergunta para o senhor, porque eu, na minha visão de estudante de engenharia nuclear, eu vejo que atualmente não tem muitas oportunidades para a gente, tirando a Marinha. E como o senhor vê esse cenário atual, assim? Olha, eu vejo assim, Raquel, realmente, o setor nuclear brasileiro é um setor público, né? Tem autarquias, tem os institutos de pesquisa, tem as universidades e tem as empresas. A Eletronuclear é uma empresa estatal, então tudo depende de concurso, certo? Já tem algumas empresas atuando no Brasil, a Westinghouse, por exemplo, né? Então oferece algumas oportunidades. A Marinha, com a Amazu, a Marinha criou uma empresa de engenharia, que é a Amazu, que suporte, inclusive participa do projeto do reator multipropósito. Então, é uma empresa importante para absorver essa mão de obra e colocar em projetos específicos, né? E a gente está, essa questão econômica, uma dificuldade muito grande de repor quadros, de ter concurso, né? Estamos tentando há um tempo também, poucas vagas foram autorizadas, isso sai esporadicamente. Eu vejo, assim, está uma discussão no Brasil, estou olhando também o ciclo do combustível, você vê que tem a ANB também, né? Existe aí uma discussão que eu acho que vai avançar bem na parte não vou dizer privatização, mas abertura do setor nuclear brasileiro para agentes privados, tão interessados. Então, a gente vai continuar com as empresas estatais que nós temos hoje, com a INB, com a Eletronuclear, mas está tendo uma discussão que eu acho muito positiva de acabar com o monopólio, suspender o monopólio, né, fazer uma flexibilização do monopólio e permitir, através de determinadas regras, o ingresso de empresas privadas interessadas no setor, né, seja na prestação de serviço, seja na área de mineração, prestação de serviços específicos para as atividades do ciclo do combustível e a própria geração, quer dizer, né? O que eu poderia dizer nesse sentido é assim, eu acho que quem vai para o setor nuclear é porque gosta, né?
é trabalhar com isso. Né? Foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em engenharia mecânica aí no Fundão, trabalhei em empresa privada, aí eu ganhei uma bolsa da CNEM para fazer o mestrado em engenharia de produção, dentro de um programa de formação de recursos humanos, que foi o Pronuclear, né, que absorveu uma grande quantidade de profissionais do setor, e aí comecei a trabalhar na CNEM e pronto, não quis saber de outra coisa. É realmente aqui que eu quero ficar. Então, eu vejo assim, vamos ter oportunidade, porque o Brasil precisa e vai desenvolver o setor nuclear. Ao longo dessas discussões todas, eu vejo assim, eu tenho uma visão com relação à contribuição da energia nuclear para a matriz energética brasileira. Eu acho que o Brasil tem hoje já medido potencial de urânio identificado para abastecer 12 usinas nucleares, de entre 1.000 e 1.400 megawatts. Tá? Nós temos duas, vamos construir a terceira, temos os nossos reatores de pesquisa submarino, e eu entendo assim, deveria realmente entrar na matriz energética brasileira uma contribuição térmica nuclear, 12 usinas nucleares corresponderiam a mais ou menos 12% da nossa matriz, da contribuição das reguláveis. Porque o Brasil tem gás do pré-sal, né? Isso vai ser importante explorar. Então, a nossa matriz energética ela é muito boa, porque a maior parte dela pode ser renovável, né? Hidráulica, especificamente, mas eólica, que está muito bem, solar. Mas, por uma questão de segurança energética, a matriz energética do país não pode contar só com um tipo de fonte. Né? Eu estou falando tipo assim, nós temos as renováveis, mas não podemos botar 100% da nossa matriz renovável, porque a natureza varia muito. Né? Então, o pessoal fala muito da tecnologia, não, usina nuclear não é confiável. Eu diria o seguinte, a natureza não é confiável, porque você não sabe o que vai acontecer. Tá certo? Você tem uma seca na Amazônia, você tem uma tsunami, né? Então são eventos imprevisíveis, você tem muita chuva, vai ter água, mas não vai ter vento, enfim, você tem que dosar a composição da sua matriz energética, aproveitar ao máximo as suas renováveis, mas para ficar com um grau de segurança alto, você tem que ter uma composição de regulável, que são aquelas energias que entram quando você precisa. Por exemplo, eu estou com baixo volume de água nos reservatórios, tive uma mudança do regime de vento, as eólicas não estão complementando, entra com uma usina térmica. Então, uma composição segura para um país como o Brasil é você ter mais ou menos 30% de térmicas, seja a gás, né, seja a biomassa. A biomassa é considerada renovável, mas não deixa de ter emissão, tá certo? É uma térmica. E nuclear. Então, eu vejo assim, no Brasil, a gente poderia ter 70% de renovável, uma boa parte hidráulica ainda, mas entrando firmemente as eólicas, e reguláveis. Reguláveis a gente teria várias fontes de térmicas, as térmicas a gás, e sobraria aí uma fatia de uns 12% para uma nuclear. Por que nuclear? Porque nós temos urânio, e nós temos tecnologia. Nós sabemos operar uma usina nuclear com eficiência. E temos engenharia para isso, e temos o ciclo do combustível. Então, eu diria que ao longo da carreira de vocês que estão se formando agora, eu vejo uma perspectiva muito boa de novas usinas nucleares no país, nova demanda por serviços, por profissionais, né? E com uma participação da iniciativa privada. Né? A abertura do setor para a iniciativa privada. Então, eu dou parabéns a vocês, né, que estão se dedicando a esse setor, e dizer que é muito importante para o país ter essa nova geração chegando e que as instituições estão fazendo o possível. Nós temos programas de bolsa de pesquisa. Né? Na área internacional, independente de você ir para uma agência internacional, por exemplo, mas mesmo nas instituições nacionais, na CNEM, por exemplo, nós participamos de muito projeto de cooperação técnica. Então, nós temos projeto em toda a América Latina. Então, são projetos que são desenvolvidos em conjunto, né? Profissionais brasileiros com profissionais de vários países da América Latina, voltados para a área de aplicações, na agricultura, na medicina, no meio ambiente. Tem muita aplicação de técnicas nucleares
e tem muito projeto que é promovido pela Agência Internacional de Energia Atômica, que também dá uma oportunidade de uma experiência internacional muito rica, né? Então, eu mesmo participo de alguns projetos, tem vários colegas que trabalham comigo que participam desses projetos, e é uma experiência enriquecedora, né? Independente da questão de, em algum momento, ter uma oportunidade de trabalhar na agência, isso pode acontecer durante um determinado período, 4 anos, 6 anos. Né? Mas o setor nuclear brasileiro tem todas as aplicações no setor nuclear nós temos no Brasil. Né? Por exemplo, a parte de medicina, sem dúvida. As técnicas modernas de medicina nuclear nós temos no Brasil. E tem muita aplicação das radiações ionizantes, pouca gente sabe. Né? Aquela história, por exemplo, os pneus vendidos no Brasil, todos eles são irradiados. 100% dos pneus, como esses pneus no Brasil, são irradiados na planta lá no Paraná. Por quê? Porque quando você irradia o pneu, a borracha ganha uma resistência, uma plasticidade que não racha, dura muito mais. Entendeu? Então, 100% dos pneus hoje, de automóveis comercializados no Brasil, e caminhões, etc., eles passam por tratamento por irradiação. Então, tem empresas privadas que podem também contratar profissionais do setor para suas aplicações. Tem uma empresa de irradiação de produtos em geral em São Paulo, não tem agenda mais para atender a demanda, irradia vários produtos industriais, cabos, por exemplo, irradiação de cabo de luz, né? Cabo de fio, de tomada, eles são irradiados, para achar, né? Radiação de produtos médicos, tem radiação de sangue, né? Tem vários tipos de aplicações que nós temos no Brasil, e outros que vão ser desenvolvidos. Nós temos uma fábrica de mosca, é uma fábrica lá em Petrolina. O que é isso, fábrica de mosca? Então, uma técnica para combater praga de mosca, mosca da fruta, por exemplo, é você pega a pulpa da mosca e irradia, aí as moscas macho nascem estéreis. Então, o que essa fábrica faz? Ela cultiva a mosca macho, tem um processo para selecionar só a pulpa de mosca macho, eles são irradiados, aí gera, sei lá, milhões de indivíduos, você solta na plantação e ela, então, compete com o macho nativo. Mas quando essa mosca é esterilizada, copula com a fêmea, ela põe ovos esterilizados. Então, a população de mosca reduz. A República Dominicana, que vende muita fruta para os Estados Unidos, apareceu lá uma praga de mosca da fruta, há coisa de 10 anos atrás. Então, eles foram na Agência Internacional de Energia Atômica, pediram apoio, a agência mandou técnicos para lá, tem uma fábrica de mosca na Guatemala, então eles forneceram mosca para a República Dominicana, eles simplesmente eliminaram a praga do país, não tem mais praga de mosca de fruta na República Dominicana, foi combatida através dessa técnica. Ela é 100% eficaz. E nós estamos pesquisando agora essa mesma técnica para o mosquito da dengue. Ter a proliferação do mosquito. Então, tem muita aplicação. Se vocês entrarem no site dos institutos da CNEM, vocês vão ver várias aplicações. Se vocês entrarem no site da Agência Internacional de Energia Atômica, vocês vão ver vários campos de atuação. Né? Não só a engenharia nuclear, mas um profissional formado em engenharia nuclear pode seguir com vários desdobramentos a partir daí, e as oportunidades estão aí. Porque o Brasil está todas elas. Mas é muito importante também aproveitar as oportunidades de transferência de tecnologia e de aplicações. E o Brasil é muito rico nisso. Tem muita oportunidade também, né, para quem está entrando no setor. De fato, tem muitas aplicações. Confesso que eu não sabia essa do pneu. Pois então. É um radiador de fonte de cobalto. Irradia os pneus lá e pronto. Tem o irradiador linear, né, que é feixe de elétrons, e tem os irradiadores de cobalto. Tem uma aplicação muito importante. Deixa eu ver. Você está usando algum brinco? Estou. Alguma pedra? Que cor é a sua pedra? Acho que nem dá para ver. Acho que é prata, não é pedra. Então, Raquel, hoje em dia, basicamente, você diria que metade das joias finas comercializadas no mundo usam pedras irradiadas. Né? Não sabia. Porque a pedra natural ela é muito cara, uma esmeralda, né, um rubi, ela é muito cara. Então, como é que é esse negócio da irradiação? O Brasil é rico em quartzo, tem muito quartzo, que você pega aquela pedra transparente. Mas essa pedra tem impurezas. Então, quando você irradia, um feixe de radiação, dependendo da impureza,
do tipo de material que tem ali dentro, um óxido, alguma coisa, a pedra muda de cor. Então, você transforma um quartzo transparente numa gema de um colorido muito puro, muito brilhante. Azul, então, verde. Então, é o que a gente chama de... Não são pedras sintéticas, são pedras naturais, mas que tiveram a sua estrutura interna, o seu reflexo de luz alterado através de uma irradiação. Então, hoje você já compra no Brasil, normalmente as pedras italianas, as joias italianas, são bijuterias finas italianas, elas são produzidas com pedras irradiadas, porque o Brasil exporta a pedra bruta. Né? O Brasil exporta alguma coisa assim de alguns dólares por tonelada. Vai para a China irradia, vende já algumas centenas de dólares por tonelada para a Europa, para a Itália principalmente, porque a indústria de ourivesaria italiana, de bijuteria, é uma das maiores do mundo, né? E lá eles transformam de alguns dólares por tonelada por alguns dólares por grama, né? Porque eles lapidam, produzem uma pedra. Então, você hoje compra no Brasil, se você perguntar nas joalherias, eles vão te falar, não, a pedra é irradiada. Então, isso é um potencial enorme que o Brasil tem de aumentar. Você precisa ter um irradiador, não é complicado. Você pode irradiar num reator de pesquisa, por exemplo, e pode também em radiador de cobalto. Então, é outra aplicação muito bonita. Né? Eu acho bonita, as pedras ficam lindas. Essa de pneu e radiação de sangue. A gente já tem banco de sangue no Brasil que irradia os hemoderivados para eliminar qualquer tipo de contaminação. Né? E radiação de alimentos. Se você olhar com cuidado alguns alimentos nas prateleiras, né, pré-industrializados, semi-prontos, se você olhar, vai estar escrito lá, alimento tratado por irradiação. Porque é uma maneira de você esterilizar. Os produtos farmacêuticos, fio dental, gaze, fralda, tudo isso é irradiado na Johnson & Johnson. Ela tem um radiador lá para isso. Somente tudo que vem embalado, uma embalagem de plástico fechada, eles são embalados e são irradiados. Então, aquele ar que está ali dentro está totalmente esterilizado. Então, você pode ficar o tempo na prateleira que não vai ter contaminação. Então, são muitas aplicações. Realmente. Acho que, pelo menos, os estudantes de engenharia focam muito nessa questão energética. Né? E só isso, estudante de engenharia. Mas existe muita aplicação pulverizada e tem muita empresa privada fornecendo equipamentos para essas aplicações. A gente não pode deixar de falar, Raquel, bom, se quiser deixar mais um tempinho, falar na parte de rejeitos, né? Porque tem muita desinformação com relação a rejeito. Né? Se fala rejeito, é subproduto de um processo. Mas ele é recolhido, tratado, acondicionado e guardado de forma segura. É a única indústria do mundo que trata os seus rejeitos e fica com eles. Né? Porque as usinas, as indústrias de um modo geral, não guardam o seu rejeito. Se guardasse, né, mitigaria o problema. A indústria nuclear faz isso, a indústria de geração. Você tem rejeito nas minas que são perfeitamente tratados e acondicionados, nas barragens. Você tem rejeito de todo o processo de processamento, mas eles também são recolhidos e tratados. E o rejeito das usinas, você tem o rejeito de duas naturezas. Né? Tem o rejeito de baixa e média, que é o material de manutenção da usina, resinas, ferramentas, luvas, uniformes, que é baixo e médio nível de radiação. Então, eles são recolhidos, tratados, embalados nos tambores e ficam depositados lá no depósito. Se você entrar no site da INB, no próprio site da ECNEM, você vai ver fotografia do que é um depósito de rejeito. É um crime chamar isso de depósito de lixo. Porque é fechado, iluminado, cuidado, limpo, e com aqueles tambores organizados, todos eles numerados, com controle de numeração. E a ideia é retirar dali, quando o galpão estiver com a capacidade já toda ocupada, e transferir para um depósito definitivo, que a gente chama de repositório. Né? E que nós estamos projetando também. O CDTN, lá em Belo Horizonte, está projetando agora um repositório nacional para rejeitos de baixo e médio nível de radiação, que é para recolher esses rejeitos que estão na usina e recolher também rejeitos que tem nos institutos da CNEM. Os institutos da CNEM recebem e tratam rejeitos
das atividades médicas e industriais, por exemplo, fonte de cobalto, né? Fonte de rádio, fonte de césio, quando estão exauridas, vão para a QNEM desmonta lá o equipamento e acondiciona esse material também da mesma forma, num tambor, né? Ganha lá um CPF, fica lá armazenado. Então, tem tanto no Rio, quanto em Belo Horizonte, quanto em São Paulo, quanto em Recife. E nós temos um instituto lá em Recife, né? Foi inaugurado no ano 2000, mas é o instituto mais novo da QNEM. Os outros todos foram criados na década de 60, né? O da UFM, do IEM na UFRJ, o CDTM na UFMG e o IPEM na USP, década de 60. Tem o RD também, que é na Barra da Tijuca, que é o instituto mais dedicado à radioproteção e dosimetria, metrologia, quer dizer, mais a proteção radiológica, que é também muito interessante. É outra área muito interessante da área nuclear, é essa parte de proteção radiológica, que precisa de gente também. Tá? Então, marca visita, fala com a QNEM, estão abertos lá à visitação e tem muito curso também na área de proteção radiológica. Então, tem o CDTN. Mas a gente recolhe no nosso depósito intermediário e fica guardado lá. Então, mas o Brasil já tem um repositório de rejeito, o rejeito do acidente de Goiânia. O acidente de Goiânia não foi um acidente operacional, ele foi fruto de um ato ilícito. Né? Foi invadido uma instalação médica, roubaram a fonte e abriram a fonte. Então, isso foi um ato ilícito. Agora, o rejeito gerado, ele foi todo recolhido pela QNEM, embalado, e se construiu um depósito, né, um repositório, um depósito definitivo. Primeiro foi um depósito provisório. Depois construíram um definitivo, que é um container de concreto construído no subsolo, alguns metros, não é muito profundo. E os tambores foram acondicionados ali, se fechou o container, cobriu com terra, cobriu com uma cobertura de terra, uma cobertura vegetal, você tem um morro, você tem um morro. Se ligar um detetor de radiação ali, não vai pegar nada, só o background, não é problema nenhum. E tem o rejeito de alta, que é outra história, que é o combustível queimado. Né? O combustível irradiado, ele gera lá uma quantidade de rejeito, mas a solução hoje, bom, uma delas é deixar na piscina lá da usina, até construir uma outra piscina, e deixar lá pelo tempo que for necessário, certo? Até que se tenha uma solução definitiva. Por exemplo, a França faz reprocessamento. A França abre os combustíveis, retira lá o urânio residual, vamos dizer assim, retira o plutônio, e faz o combustível de óxido misto. Mas a França tem um parque gerador enorme, né? 80% da energia nuclear, da energia elétrica da França é nuclear. Então, eles têm um muito grande para justificar construir uma planta de reprocessamento que é muito cara. Né? A Suécia, a Suécia não, eu não vou reprocessar meu combustível. Então, já embalou num scanner, né, como se fossem umas garrafas de metal, e coloca em depósito subterrâneo. Fica guardado ali, perfeita. Normalmente passa por um processo de vitrificação. Né? Um processo de vitrificação, você não consegue retirar o material nuclear ali de dentro do vidro. Tá certo? Ele fica preso ali. Pode ficar emitindo radiação, mas ele não faz espalhamento para o meio ambiente. Mas está protegido dentro de um tambor, quase com uma vareta de elemento combustível, dentro de uma garrafa de aço e colocada num depósito subterrâneo. A demanda energética vai ser cada vez maior, no Brasil principalmente, né? Tem muita carência de energia, e o Brasil não pode abrir mão da geração termonuclear, porque ele tem urânio e tem tecnologia, e tem formação, tem capacitação. Tem pessoas profissionais formadas, capacitadas, e tem os cursos para alavancar essa capacitação. E tem gente interessada, profissionais interessados em estar nesse setor. Tem bastante gente interessada. Isso. Bom, acho que depois dessa toda essa retrospectiva, né? Desde a década de 50 até atualmente, pois é, muita coisa. É importante sempre lembrar disso, que a gente não entrou nesse milênio na energia nuclear. Estamos na metade do milênio anterior, tá certo? 1950, que o Brasil lida, forma, estuda, capacita e cria instituição para atuar no setor nuclear. E o Brasil tem alguns profissionais que são, vamos dizer assim, padrão internacional. O Brasil tem muito profissional do setor nuclear de excelente qualidade. O nosso pessoal no projeto de rejeitos lá do CDTN, que é a doutora Cléia, o doutor Rogério Mourão,
da Cássia Kleber, são profissionais assim, consultores internacionais. O doutor Perrota, que é o responsável técnico pelo projeto do RMB, é um consultor internacional, junto à agência, aos países. A própria Eletronuclear, a RMB, muitas vezes precisam de alguma discussão técnica, pede o apoio dele. Então, nós temos quadros de excelência, sempre tivemos, no setor nuclear brasileiro, né, desde o início. Começando pelo Almirante Álvaro Roberto, vamos dizer assim, que é o nosso patrono. Né? Esse daí realmente foi aquele que alavancou o setor nuclear e as instituições todas que, ao longo dos anos, vêm participando, fazendo esse esforço. Tá bom? E as nossas instalações estão abertas para visitação. Tá? É só entrar com a nossa área de comunicação e ver, agendar uma visita a alguma das nossas instalações. Tá? Bom, muito obrigada, Francisco. Realmente foi uma aula assim, de aprendizado. Que bom, uma satisfação, tá bom? Muita coisa. E sucesso aí na semana. Tá? Ok. Tchau, então. Tchau, tchau.